dia a todos. É com muita alegria e muita honra que estamos abrindo aqui o 5º Seminário de Proteção à Privacidade de Dados. Esse é, digamos, um trabalho que vem sendo feito há algum tempo. Eu lembro que, 5 anos atrás, na época, o Luiz Costa, do Ministério Público Federal, tinha surgido com a ideia de começar a discutir esse tema. Esse tema é um tema em que o Brasil talvez ainda tenha coisa a fazer, teria que ter uma legislação a respeito. A gente sabe que na Europa isso é bastante importante, bastante tratado, e eu vejo isso mais ou menos como um tema que anda em paralelo com todo o esforço, por exemplo, do Marco Civil. Nós tivemos, né, a felicidade de ver o Marco Civil aprovado neste ano, em abril, e está agora rodando aí. Evidentemente que pode ter ainda algum tipo de detalhe a ser tratado, mas o Marco Civil em si está íntegro e funcionando. E um excelente complemento a ele, né, já que um dos pilares do Marco Civil é proteger privacidade, é tentar, digamos, entrar mais profundamente nessa seara e gerar, de fato, resultados concretos para os brasileiros, não só os que navegam na internet, mas como os brasileiros em geral. Então, esse seminário é o 5º nessa linha, e nós temos aí convidados internacionais que vão abrilhantar as apresentações. Tem gente dos Estados Unidos, gente da Argentina, da Espanha, da Suíça. Então, acredito que esse seminário ainda ganhou um pouco mais volume e peso do que os anteriores, até porque nós estamos próximos de ter, talvez, uma nova proposta na área legislativa sobre a lei de proteção de dados pessoais e privacidade. Essa mesa tem o Áureo Makeyama, do Ministério Público Federal, a Raquel Gatto, da AISOC, e estamos esperando ainda o Danilo Doneda, que está no trânsito do aeroporto para cá, e, em seguida, então, teremos um painel de abertura que o Alexandre Pacheco, da FGV, vai apresentar. Então, dada essa primeira saudação, eu queria passar a palavra ao procurador Áureo para complementar. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou ser rápido, como deve ser, alguém que deve deixar o espaço para a discussão que vai abrir o nosso evento, desejar um bom evento a todos. E só colocar que da experiência do Ministério Público Federal, claro, é uma experiência muito rica e muito variada, ora no combate a crimes como os crimes de pedofilia, ora trabalhando fortemente na questão da transparência pública, no acesso a dados, olhando pelo lado da necessidade, acesso a dados públicos, olhando por essa necessidade, que são facetas que também são relevantes, e vemos que elas devem estar integradas com essa proteção de dados, porque são lados diferentes, mas de uma mesma moeda, e essa integração, penso que ela é positiva para todas as temáticas. Então, desejo um ótimo seminário. Obrigado. Passamos, então, agora para a Raquel Gatto, da AISOC. Muito obrigada. Bom dia a todos, os que estão presentes, os que nos assistem remotamente. Bem-vindos ao seminário. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar nessa mesa, na pessoa do DEME, por toda a organização do evento. Chegamos ao 5º ano do seminário, com muita honra, com muito prazer. Eu participei desde do primeiro evento, e todo o ciclo dos seminários tiveram a preocupação central, primeiro, de trazer e esclarecer os conceitos fundamentais no debate da privacidade e da proteção de dados. Começou em 2010, à luz da consulta pública do primeiro anteprojeto de lei de proteção de dados, que a gente ainda vai trazer. O Danilo, muito responsável, autor desse anteprojeto, pode nos trazer mais detalhes, né? Então, primeiro, sempre com esse foco em esclarecer os conceitos fundamentais. Segundo, em trazer os diferentes modelos de regulamentação que existem ao redor do mundo, né? São distintos modelos que podem ser aplicados. E, no terceiro ponto, que é a expectativa nacional. Então, o que funcionaria e quais seriam as expectativas em função da nossa legislação brasileira. O seminário ganhou, digamos, um novo contexto desde 2013,
assim como todo o debate ao redor da privacidade, né, e da proteção de dados, com as revelações da vigilância massiva perpetrada pelos Estados Unidos e as revelações que vieram do Edward Snowden. E isso foi muito importante, né, foi um marco nas discussões, não só porque chamou a atenção para o que seria essa regulamentação da privacidade e da proteção de dados, mas também ampliou a possibilidade de debates. Houve diversas manifestações nesse sentido e diversas reações, desde enfim, reclamações de países na ONU, até o papel que o Brasil assumiu em buscar alternativas, em buscar uma nova regulamentação que abarcasse isso. Eu gostaria de trazer o aspecto técnico também, né? A gente sempre pensa nessa tríade, quando fala da governança da internet ou da privacidade, é importante pensar em 3 aspectos: o tecnológico, o desenvolvimento e as políticas públicas. E no aspecto técnico, por exemplo, houve um abalo na confiança da própria internet. A Força-Tarefa de Engenharia de Redes, ou IETF, que é de onde saem os protocolos que rodam na internet, declarou, nesse momento pós-Snowden, que a vigilância massiva, né, pervasiva, é um ataque à internet. Mas não parou só nisso. Então, quais seriam as soluções a partir dessa declaração? Por exemplo, criar ou aumentar a criptografia, né, a proteção por criptografia, dentre muitas outras. Então, trazendo aí como é importante esse debate. Então, a partir desse fato ou desse marco, você traz as soluções para que o usuário esteja protegido e que a própria rede não sofra o abalo do mau uso. Bom, com isso, desculpe o prolongamento, tenho certeza que teremos muitos palestrantes e muitos especialistas que vocês terão a oportunidade de expandir essa discussão, sempre valorizando esse debate amplo, aberto e multissetorial. Muito obrigada e bons debates. Obrigada, Danilo. Muito bem. Com isso, sem o Danilo, que está a caminho do aeroporto para cá, essa parte inicial mais ou menos está completada. E vamos começar com um painel de abertura do Alexandre Pacheco sobre um tema que eu acho fundamental para o debate, que é a definição do que é um dado pessoal. Eu, pessoalmente, tenho grandes dúvidas a respeito do que é um dado que é passível de proteção e o que não é. Quer dizer, certamente, por exemplo, minha imagem está aqui, você está vendo, é claro que é minha, mas ela é pública, quer dizer, eu me exibo publicamente, não tem problema nenhum, quer dizer, o nome é conhecido, quer dizer, onde começa o fato de eu torcer por um time ou não, o fato de eu ter uma receita pessoal ou não, o fato de eu ter filhos ou não, onde começa, de fato, aquilo que merece uma proteção específica, apesar que todos os dados são pessoais. Então, essa definição eu acho fundamental para o debate, porque o risco que nós temos é discutir e debater, às vezes acaloradamente, sobre temas que não são o mesmo. Então, às vezes, a discordância não se deve ao fato que temos posições distintas, mas porque não concordamos em cima de qual é o tema que está sendo discutido. Então, eu passo a palavra para o Alexandre Pacheco, da FGV, que vai nos dar uma visão sobre o que são dados pessoais. Acho que talvez melhor, mais fácil. Bom, meu nome é Alexandre Pacheco, eu sou pesquisador sênior do Grupo de Ensino e Pesquisa e Inovação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Coordeno alguns projetos, todos eles voltados à tecnologia, um deles voltado a empresas nascentes, de base tecnológica aqui em São Paulo, e outros deles voltados à governança de internet e direitos autorais. Um pouco da tarefa que me foi conferida aqui hoje foi tentar responder a pergunta, e por isso que me deram talvez um tempo e um espaço um pouco mais privilegiado, dada a complexidade dela, que é o que são dados pessoais. Eu elaborei uma apresentação, mas eu acho que eu queria, num primeiro momento da minha fala, compartilhar com vocês algumas dúvidas que eu tenho em relação a quais são variáveis relevantes que podem compor a estratégia que nós queremos definir
para efetivamente ter uma proteção à privacidade que se baseie a um conceito sólido de dados pessoais. Acho que essa correlação ela vai ser fundamental para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor, bom, o que efetivamente nós estamos protegendo. Então, aliás, quer já pular para o Danilo, já que aproveitar que ele já chegou? Desculpa pela adição temporã. É o 5º Seminário de Proteção à Privacidade de Dados Pessoais. É o primeiro que o Ministério da Justiça apoia conjuntamente ao CGI, NIC-BR, e com a maturação que houve no debate sobre a matéria nesses 5 anos, nós esperamos muito com a iminência da discussão em torno de finalmente de um texto de lei para ser debatido amplamente pela sociedade, nós imaginamos que o CGI e o NIC-BR assumiram uma posição de predominância, de referência no debate sobre essa matéria, e espero que tanto as entidades como todos que estão aqui presentes contribuam de forma direta e bastante proveitosa nesse debate e na estruturação do marco regulatório em relação a dados pessoais no Brasil. Obrigado. Voltamos. Ótimo. Bom, deixa eu permitir aqui. Então, nesse sentido, o que eu tinha imaginado para a nossa conversa? Primeiro, responder essa pergunta, que eu acho que ela é uma pergunta difícil por várias razões, e ela é uma pergunta que guarda algumas armadilhas muito fáceis da gente, eventualmente, aceitar e cair, se a gente polarizar o debate e não entender toda a sua sofisticação. Como é que eu imaginei? Acho que eu coloquei um vídeo aqui, de 2 minutinhos. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Sorry. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Dat is, ik weet niet hoe eng. Seja o melhor início que eu possa eleger, principalmente em relação à última frase que ele busca trazer, que é, no final das contas, qual a nossa estratégia de proteção e, efetivamente, se os nossos dados estão online, que dados nós achamos que podem nos prejudicar, podem ser usados contra nós, podem nos colocar numa posição em que nós podemos sofrer alguns danos, podem criar constrangimentos na nossa vida, e que dados nós achamos que devem sim ser usados, seja pelas funcionalidades que eles possam trazer a serviços que a gente venha a receber,
ou serviços que sejam melhorados em razão do uso de alguns dos nossos dados, ou até mesmo dados que podem ser usados de forma agregada para criar informações as quais a gente não tinha sem esse nível de complexidade e agregação que hoje em dia tecnologias como Big Data nos permitem. Então, antes de apresentar, e como a minha formação é uma formação jurídica, uma formação que vem do direito, eu não queria tentar trazer, enfim, o que juízes, por exemplo, nos últimos anos têm tentado definir como dado, ou dado pessoal, porque eu achei que isso seria um esforço talvez inglório e diria muito pouco para a gente. E, da mesma forma, eu não queria trazer autores que estão refletindo de tempos para cá. Eu queria começar essa reflexão de forma bastante ampla, a partir de algumas perguntas, assim, que eu acho que essas perguntas, quando a gente pensa numa estratégia jurídica, a gente tem que elaborar. Em primeiro lugar, qual que é a relevância de definir dado pessoal? Eu já dei um pequeno parâmetro inicial, e que eu acho que talvez seja o parâmetro condutor, que é tentar identificar a correlação entre dados pessoais e uma estratégia de tutela da privacidade. Acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que nos ater, sempre nos perguntando, bom, efetivamente, quando nós estamos definindo um conceito de dado pessoal, até que ponto nós estamos criando uma esfera de proteção à privacidade e a que essa esfera de proteção de privacidade se destina a proteger? Um segundo ponto é como a definição de dados pessoais se relaciona a esse regime jurídico. Então, a gente tem um regime jurídico já de privacidade, tem uma boa parte que está presente no Marco Civil da Internet, tem outras, tanto do ponto de vista constitucional quanto do ponto de vista infralegal, Código Civil e outras legislações que estão por aí. Já tem um regime jurídico, já tem algumas determinações relacionadas à privacidade. Como se dá essa correlação desse conceito, pode ser amplo ou mais restrito, de dados pessoais, com esse regime que se encontra até um pouco fragmentado, eu diria? E acho que uma pergunta central, que é o que nós efetivamente queremos proteger. Eu trago alguns casos que me chamaram muita atenção nos últimos tempos, para efetivamente colocar essa reflexão do que cada um dos casos quis proteger. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente é capaz de definir uma estratégia jurídica para a formulação da proteção, mas nós precisamos ter clareza de como os interesses voltados tanto a você ter modelos de negócio que possam explorar, em alguma medida, dados de usuários para fornecer serviços, para, enfim, melhorar a prestação desse serviço, como também uma esfera de proteção para que nós não fiquemos expostos, mas principalmente para que nós não tenhamos a surpresa que todas essas cobaias do vídeo que eu apresentei para vocês tiveram, quando perceberam que não era mágica, né? Na verdade, era o uso dos dados, que muitos deles, eu não diria que estão públicos, mas são acessíveis se você utilizar alguns tipos de mecanismos tecnológicos, né? E, no final das contas, e essa é uma pequena provocação minha, quando eu fui convidado para cá e comecei a pensar sobre o tema de forma mais atenta, será que a gente está usando a terminologia correta? Na literatura estrangeira, principalmente na literatura escrita em língua inglesa, eu percebi que existe uma variação do que a gente está chamando, tanto de dados pessoais, né, nessa figura de personal information, quanto essa de personally identifiable information, que é uma lógica muito mais de trazer à tona a correlação entre dado pessoal e identificação da pessoa associada a esse dado, né? Então, será que nós estamos usando a terminologia correta pelo que a gente efetivamente quer proteger? Só um detalhe, e essa é uma recomendação cultural da minha parte. Eu gosto muito de quadrinhos, e tem um quadrinho particularmente que, para esse tema, ele procura não só refletir, como trazer algumas ideias bastante interessantes, que é essa figurinha no canto superior direito, que é o quadrinho que chama Private Eye. Basicamente, o que ele propõe no quadrinho? Uma sociedade em que todos os dados sobre você estão abertos, 100% abertos. Como seria uma sociedade em que nenhum dado pode ser protegido? E eu acho que esse quadrinho pode trazer alguns desdobramentos bastante interessantes a respeito de como essa sociedade se estruturaria. Só para terminar essa pequena parte cultural aqui, uma das consequências disso é que a maior parte da população usa máscaras. Porque a única forma de não identificação dela aos dados, que todos eles estão disponíveis, é o uso de máscaras. Então, eu achei isso muito curioso
como um primeiro momento de provocação para responder essa pergunta. E eu comecei a notar que boa parte, não só dos textos, mas das pessoas com quem eu conversei, sejam pesquisadores que trabalham na FGV, como outras pessoas que fazem parte da minha rede de relacionamentos, compartilham, e os textos mesmo que eu cheguei a ler, compartilham algumas percepções, 3 para ser mais preciso. A primeira delas é que a privacidade de um indivíduo pode ser violada quando seus dados pessoais, muitos usavam essa terminologia, são coletados, usados e revelados. Ou revelados, desculpa. Então, você tem 3 dimensões do que compõe essa percepção da correlação entre, primeiro, violação de privacidade e essa violação se dá pelo uso de um conceito de dados pessoais. Num segundo momento, o que ficou muito claro quando eu perguntei para os juristas é que a definição da fronteira da aplicação de regras sobre privacidade talvez se inicia por dados pessoais. Então, quando eu fiz aquela primeira pergunta, qual é a relevância de se estudar dados pessoais e de se definir um conceito consistente e robusto nisso, basicamente é para você definir a porta de entrada para um regime de proteção à privacidade. E, por fim, dado pessoal é aquele que identifica o indivíduo. Isso foi muito interessante, porque, apesar dessa ser uma percepção muito relevante do ponto de vista da minha análise, mas, principalmente, ser uma percepção que eu percebi que compõe, talvez, esse senso comum inicial, quando a gente vai entrar em graus de sofisticação, tem alguns aspectos que nos chamam muita atenção. Se o contexto importa daquele dado, se efetivamente é só o identificado ou identificável, que são aspectos bastante relevantes. E, por fim, quando a gente pensa em dado pessoal, a gente sempre está pensando em uma pessoa específica, talvez não um grupo, ou pelo menos nessa primeira reflexão. E uma pergunta é, e se os dados forem agregados? Bom, aí os casos que eu mencionei para vocês, que eu queria me ater um pouquinho a cada um deles, para estruturar a reflexão e depois entrar nas variáveis e alguns modelos, algumas estratégias jurídicas adotadas por alguns países. São 4 casos. O primeiro deles, que é um caso que eu acho bastante sintomático, que é um caso do usuário 17556639. O nome desse usuário é Jerome Schwartz. E qual que era o problema? Ele tinha um histórico de buscas, talvez amedrontador, talvez macabro para alguns. Pesquisas tradicionais dele. Como matar a sua esposa. Pesquisas tradicionais dele. Como matar uma criança. Se você olhasse os dados do histórico de busca desse usuário, você com certeza iria imaginar, em princípio, que ele seria um psicopata ou alguma pessoa com algum requinte de crueldade no seu cotidiano. Quando, na verdade, ele era roteirista de uma série de TV, que agora nem existe mais, mas teve até algum sucesso durante alguns anos, que se chamou Cold Case, que eram casos antigos revisitados pela polícia, se eu não me engano, de um dos estados dos Estados Unidos. E aí, a primeira perplexidade sobre esse caso, ou pelo menos sobre esse exemplo que eu trouxe para vocês, é o que o uso do dado não identificável poderia nos dizer? Porque tem um aspecto que eu vou tratar mais para frente com todos vocês, que é o efeito mosaico, que é aquela ideia de dados, mesmo que não sejam identificados ou atrelados diretamente a você, podem servir, podem compor um conjunto de esforços de composição desses dados que podem, sim, no final das contas, te identificar. Então, quando a gente está falando de um caso como esse, a primeira perplexidade é, bom, dados não identificados, o que eles podem nos dizer? E mais, o que o dado identificado pode nos dizer? Nesse caso, se a gente tivesse uma correlação entre essa pessoa, o Jerome Schwartz, e as pesquisas que ele estivesse fazendo com a profissão que ele tinha, um dado que a gente tivesse sobre a vida dele, por exemplo, sobre o histórico de busca dele, poderia ser contextualizado. Poderia ser dito, olha, essa pessoa não tem nenhum problema, essa pesquisa não tem nenhum problema específico. Por quê? Porque é uma pesquisa destinada a uma finalidade específica. Né? O segundo caso que eu gostaria de trazer para vocês, que eu trago aqui, é toda a polêmica em torno de uma discussão que ganhou muita força nos últimos tempos, que é a do direito ao esquecimento. Mas eu não queria discutir o direito ao esquecimento aqui, porque não é nem a seara. Eu queria, na verdade, trazer só alguns fatos do caso que eles dialogam diretamente com essa noção de dado pessoal. O espanhol, muitos de vocês já devem conhecer esse caso, o espanhol Mário Costerra, em 1998, um jornal publicou que a sua casa estava sendo leiloada
algo talvez trivial aqui no Brasil, para o pagamento das suas dívidas. Tinha uma autoridade lá, pública, que tinha levado a leilão a casa dele, justamente para sanar algumas dívidas que ele tinha à frente. Algo comum, né, hoje em dia, se a gente for abrir, por exemplo, jornais ou Diário Oficial. E o que ele percebeu há alguns anos atrás? Que quando ele digitava o nome dele num buscador como o Google, por exemplo, o primeiro resultado de pesquisa, um dos primeiros resultados de pesquisa, era justamente a informação sobre esse leilão. Um leilão que era público, um leilão que não omitiu ou, enfim, desvirtuou qualquer informação a respeito dele. Em princípio, uma informação que não teria nenhum tipo... Na verdade, o sistema jurídico já tinha dito que ela deveria circular pelo sistema jurídico e comunicar alguma coisa. Qual? Ele tinha dívidas, a casa dele foi levada a leilão. Ponto. Essa era a informação. Só que ele entrou não só com determinados procedimentos judiciais, mas como essa questão ganhou uma projeção enorme pelas suas consequências na Europa. E ele ganhou. Ele ganhou o direito de ter uma dissociação entre o seu nome e a informação da venda da sua casa por meio de um leilão. Então, quer dizer, este dado, que era um dado público, era um dado identificado a ele, era um dado que, em alguma medida, tinha uma relevância para o sistema jurídico, porque quer comunicar quais são as consequências de você ter algumas dívidas. Uma delas é justamente a execução de parte do seu patrimônio para adimplir essas dívidas. Essa informação, que, em princípio, seria uma informação trivial, comum, algo que não deveria ser objeto de proteção, o foi. Então, é uma segunda perplexidade minha pensar a dimensão de dados pessoais em relação à sua publicidade e em relação à sua identificação. Principalmente porque ele alegou que esse dado, que em princípio seria inofensivo a respeito dele, causava sérios danos à sua reputação. Seríssimos danos, aliás. Né? Aí, passando para o terceiro caso, que eu acho um terceiro caso bem interessante, pensando nessa questão da publicidade, que é o acordo de cooperação técnica, é essa a terminologia correta, entre uma empresa privada, a Serasa, Experian, e o Tribunal Superior Eleitoral. Qual que era a questão ali envolvendo dados? O fornecimento de dados cadastrais de eleitores em troca de certificados digitais. Então, você tinha uma parceria em que o mote do negócio da Serasa, que era a oferta de certificados digitais, poderia ser trocado pelo fornecimento de alguns dados. Quais seriam eles? E isso ficou um pouco mais claro mais para o final, né? Depois de alguns processos de negociação. O número de inscrição do eleitor, o nome do eleitor, o CPF e informações a respeito do seu óbito. Por que o Serasa queria, e aí eu reforço aqui as informações sobre o seu óbito, por que o Serasa queria, a Serasa, na verdade, a empresa Serasa, queria essas informações? E até que ponto essas 4 informações são informações que efetivamente podem informar uma estratégia de proteção de privacidade que queira proteger alguma coisa. Essa é uma reflexão que eu queria colocar, porque são 4 informações que, muitas vezes descontextualizadas, nós poderíamos discutir. Bom, essas informações efetivamente não podem ser compartilhadas ou não podem fazer parte de um ciclo natural de informações. Por exemplo, o seu CPF. O seu CPF, via de regra, e hoje em dia, graças à nota fiscal paulista, que eu tenho algumas opiniões sobre ela, mas eu vou deixar mais para o final. Basicamente, você fornece o seu CPF diariamente, em vários momentos para o seu dia, para várias pessoas diferentes, em prestações de serviços muito diferenciadas. A questão então, o CPF talvez seja uma informação que possa ser atribuída a um fluxo comum, um fluxo de, enfim, poder ser apropriado e poder ser base para o seu exercício de alguns tipos de atividade. Mas a questão para o Serasa era a informação a respeito de óbitos. Por quê? Eles tinham um problema muito grande em relação a saber quem da base de dados dele, em relação a alguns serviços, efetivamente estava vivo e efetivamente não estava. A melhor forma deles conseguirem ter a validação dessa informação era justamente obter isso de um órgão oficial. Qual que foi uma questão muito forte e foi um problema para que esse acordo, uma vez tendo sido divulgado, tenha se desmantelado quase, imediatamente? Quebra de sigilo das informações. Considerou-se que o Tribunal Superior Eleitoral tinha um dever de sigilo em relação a essas 4 informações. E aí, nesse sentido, haveria uma quebra de sigilo. O interessante é que a terminologia não foi, apesar de eu achar que ela é diretamente relacionada, não foi privacidade. Foi quebra de sigilo, à lá moldes de discussão de contratos.
Mas, enfim, vamos para o último caso, que eu acho, o último caso dessa primeira leva, que eu acho interessante, todos eles referentes a essa figura do usuário. A condenação, até recente, que eu posso dizer, foi uma multa aplicada pelo DPDC, lá do Ministério da Justiça, que eu até me reporto ao Danilo aqui, porque esse é o meu terceiro encontro aqui no Seminário de Privacidade, e no primeiro encontro foi, inclusive, um dos exemplos que eu utilizei para discutir com ele aspectos envolvendo privacidade e publicidade comportamental. E o que me chamou muita atenção foi o desdobramento desse caso recentemente. E qual que era o caso ali? Bom, o mapeamento do tráfego de dados de um consumidor para traçar de alguns consumidores, na verdade, toda a base de clientes da Oi, para traçar perfis de navegação destinados a anunciantes. A ideia ali era, bom, um provedor de conexão, a Oi, por meio de um serviço que ela presta, que é o Velox, estava utilizando essa posição que ela ocupa na cadeia de serviços e estava conseguindo coletar dados sem prestar a devida informação sobre o que a empresa estava fazendo. Estava coletando informações sobre seus usuários para destinar essas informações, ou pelo menos destinar os perfis criados a partir da navegação do usuário para empresas de publicidade, para anunciantes que poderiam fornecer publicidade direcionada, publicidade baseada no seu histórico de navegação. Talvez pela percepção de que quanto mais você souber sobre um consumidor, mais você vai ter condições de convencê-lo a comprar um determinado produto, que é uma percepção economicamente muitas vezes comprovada, né? Bom, e aí qual foi um dos motivos importantes relacionados à condenação no caso? Omissão de informações ao consumidor. Então tem uma outra variável bastante relevante, que é assim, tudo bem, existem modelos de negócio capazes de coletar informação, tratar essa informação, e esses modelos podem ser, sim, considerados lícitos. Aliás, boa parte da economia da informação estão baseados nesses modelos. E boa parte da noção que a gente tem de correlação entre gratuidade de serviço na internet e a oferta e uso de dados se reporta diretamente a isso. Então, em princípio, teria um dever aqui de prestar informações a respeito do uso dos dados, independentemente se a gente considera eles pessoais ou não. Nesse caso, eu acho que a boa parte deles eram dados pessoais, porque eram dados de navegação desse usuário. Bom, dado todos esses casos, eu tenho uma primeira pergunta para vocês, assim, que me suscitou muita reflexão nos últimos dias. Quando a gente tratou desses 4, a gente está tratando de todas as possibilidades envolvendo o uso de dados tidos como eventualmente pessoais? Essa pergunta eu tento responder a ela a partir de 3 exemplos diferentes desses casos que eu trouxe. O primeiro exemplo, e aí vocês estão vendo um mapinha, que eu acho bem interessante, que foi um mapinha de, acho que, 5 anos atrás, que é um mapinha da cidade de Tóquio, e essas cores nesse mapinha são pessoas, a movimentação de pessoas na cidade de Tóquio, quando a cidade de Tóquio teve um terremoto, mais ou menos, com escala, acho que 6 ponto alguma coisa. E aí, a Universidade de Tóquio, alguns pesquisadores da Universidade de Tóquio, começaram a perceber que, com base em dados de geolocalização de celulares de usuários, e aí tinha um grau até forte de identificação desses usuários, pelo número do celular deles, eles conseguiram traçar qual que é o comportamento dessas pessoas num episódio de terremoto. E aí, qual que era a questão ali? Bom, temos dados, números de telefone celular, temos o comportamento dessas pessoas, conseguimos, de forma agregada, traçar uma estratégia para como nós podemos evacuar a cidade em hipótese de terremotos de um pouco mais intensidade. Esses dados, desde que usados como agregados, estão na mesma esfera de preocupação que os casos anteriores, e principalmente o último caso, que eu estava trabalhando, ou enfim, tentando refletir junto com vocês a respeito da Oi e da Form, que estavam fazendo essa iniciativa. Esse dado agregado precisa efetivamente de todo o escopo de proteção rígido, ou talvez esse dado pode ser considerado um dado pessoal para fins de proteção de privacidade, ele merece um regime específico? Enfim, o segundo exemplo é o exemplo da prefeitura de Portland, nos Estados Unidos, lá no estado de Oregon. O que eles fizeram? Eles queriam otimizar o uso dos seus faróis de trânsito. Então, qual era a ideia? Bom,
a depender da movimentação dos casos e por meio também de geolocalização, o uso de GPS com identificação de placas de carros, mas essa informação era uma informação que eles não diziam, pelo menos que não iam utilizar, eles pensaram numa estratégia de otimização dos sinais de trânsito na cidade. Para quê? Para reduzir as emissões de carbono na cidade. E eles começaram a perceber que se eles tivessem um sistema talvez personalizado, com base na geolocalização de vários carros, eles podiam otimizar todos os seus serviços e, sim, gradativamente ampliar a redução de emissão de carbono na sua cidade. Esse é um outro dado, eles não pediram autorização de ninguém. Na verdade, eles fizeram um sistema baseado em GPS, uso de câmeras e outras tantas. A pergunta que eu faço para vocês, esse dado precisaria de algum tipo de autorização por parte dos cidadãos? Ou ele poderia simplesmente ser utilizado e, eventualmente, ser estruturado da forma como essa iniciativa foi? E o último, que eu acho bem interessante, tem várias iniciativas do Google, mas eu queria diversificar um pouco, que é o Google Flu Trends, que, na verdade, é uma tentativa com base em agregação de dados de prever regiões em que podem ser acometidas por epidemias de gripe. Como eles fazem isso? Eles fazem isso com base em vários dados que eles coletam em boa parte dos seus serviços na internet. E é um dado agregado. A ideia, a finalidade desse dado é uma finalidade de criar um mapa para você conseguir estruturar medidas que possam, em alguma medida, reduzir os danos ou, em alguma medida, prover tratamentos um pouquinho mais específicos para determinadas regiões. Então, quando a gente está falando desses 3 exemplos que eu acabei de trazer para vocês, a gente está falando do mesmo universo e da mesma lógica de definição de dados pessoais que nos 4 casos anteriores que eu mencionei, e principalmente a questão da identificação, como ela se coloca importante nessa correlação entre, bom, a gente tem um mundo de dados agregados e de políticas públicas voltadas para isso, e a gente tem um mundo de pessoas que em alguma medida se sentem ou podem ser lidas da forma errada, como foi o caso do Jerome, ou em alguma medida se sentem ofendidas, se sentem prejudicadas, sentem que sua reputação foi prejudicada a respeito disso, que é o caso do Mário Costerra. Então, esse é um primeiro horizonte que eu queria trazer para vocês, que é um pequeno mapa assim, do que a gente está efetivamente falando e de que universos que a gente está trabalhando. Bom, para chegar aqui em alguns desafios que eu acho que são os 4 desafios bem relevantes, porque antes da resposta para esses 4 desafios, a gente não vai conseguir ou analisar definições que já estão presentes, que algumas eu trouxe aqui, sobre dados pessoais, mas a gente não vai conseguir nem definir a nossa estratégia como país para dados pessoais. Quais são essas 4 perguntas? Em primeiro lugar, a gente deve criar um tratamento diferenciado entre dados pessoais e dados agregados anonimizáveis? Tem uma questão de fundo aí dentro dessa mesma questão, que é possível a gente anonimizar esses dados agregados? E aí tem uma questão de efeito mosaico e uso de tecnologias de monitoramento de dados, que isso é muito relevante, né? Mas eu não queria trazer isso especificamente para essa discussão. Uma segunda pergunta é, quais dados, por sua maior sensibilidade, por exemplo, dados sobre saúde, dados sobre orientação sexual, dados sobre religião, quais dados que, em princípio, seriam mais sensíveis, e sensíveis no sentido que poderiam ser usados, tal qual aquele videozinho que eu passei no início, poderiam ser usados poderiam ser usados para atos de discriminação, para, eventualmente, decidir, numa entrevista de emprego, que candidato é melhor do que o outro, que dados têm uma sensibilidade maior e, portanto, precisariam de um regime de proteção um pouco mais cuidadoso. Quais dados também, nesse aspecto, seriam comuns? A gente viu alguns dados referentes a trânsito, placa, geolocalização. Esses dados seriam comuns, né? Que precisariam de uma proteção menor? E aí, uma terceira pergunta, qual a nossa estratégia para lidar com a identificação de usuários? Principalmente a partir de dados que não seriam associados diretamente a esses usuários. Um exemplo que eu estava até conversando antes de começar aqui essa fala com a Raquel foi em relação ao CEP. O CEP, uma sequência numérica a qual identifica uma determinada região e que é compartilhada por um conjunto de indivíduos naquela região. O CEP é um dado pessoal? Quando eu pensei isso sobre vários aspectos e em princípio, ele não é um dado identificado a uma pessoa só, é atrelado a essa pessoa, vinculado a essa pessoa. Mas o CEP pode ser, em alguma medida, desde que colocado ao lado de outros dados, sim, um potencial identificador dessa pessoa. Então vem a pergunta, quer dizer, quando a gente está falando de dados não associados diretamente, a gente ainda pode trabalhar essa informação
como um dado digno de proteção, como um dado pessoal, que pode informar uma tutela da privacidade futura? Enfim, e a última questão que eu acho bem relevante. Como devemos estruturar a autorização do usuário, ou o que vem sendo chamado de consentimento para o uso desses dados? Porque eu imagino que nenhum de vocês quer, por exemplo, a cada vez que qualquer dado ser usado na internet, que apareça, aos moldes dos primórdios da internet aqui no Brasil, um pop-up, uma caixinha de texto dizendo: você autoriza o uso desse dado XYZ dessa forma, com todos os aspectos de modelo de negócio envolvidos nessa transação? Eu teria muita dificuldade de operar num sistema desse, inclusive a minha experiência de navegação seria muito complicada. Agora, isso não justifica de forma nenhuma a ausência de momentos em que você tenha que efetivamente autorizar o uso dos seus dados, seja pela sensibilidade, seja pelo contexto, seja pelo alto grau de identificabilidade, identificabilidade não é um termo bom, mas alto grau de identificação que esse dado pode trazer a você. Então, quando a gente está pensando em diversas variáveis que precisam sim compor essa estratégia que a gente está tentando formular, e eu acho que esse é o momento da formulação. A gente tem um projeto que já está tramitando na casa, na verdade no Senado, e a gente tem uma proposta do próprio Ministério da Justiça muito baseada no anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, que chegou a ser discutido há alguns anos atrás e vem ganhando mais força agora. E eu acho que essas perguntas têm que estar corporificadas nesse projeto. Essas perguntas têm que estar corporificadas nessa discussão bastante ampla que a gente está tentando traçar. Bom, e aí, como eu posso categorizar, num primeiro momento, diversas abordagens sobre como definir esse conceito consistente de dados pessoais? Em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês uma corrente de alguns autores que eu acho bem interessante, que são autores que defendem uma redação reducionista para um conceito de dado pessoal. Não é nenhum preciosismo teórico aqui, mas eu acho interessante essa categorização porque ela vai nos dizer muito sobre a estratégia que nós queremos adotar e sobre como nós vamos ler e analisar a estratégia adotada pelo Brasil nos próximos anos. Em primeiro lugar, o reducionista ele considera como dado pessoal a informação que pode ser associada diretamente ao indivíduo. Então, não é a identificável ou a capaz de identificar por sua junção com outras informações. O reducionista é muito claro. Eu trouxe essas duas fotos aqui de dois autores estadunidenses que eu gosto bastante, mais pelas provocações que eles fazem e por algumas sistematizações que eles fazem, que é o Daniel Solove e o Paul Schwartz. Antes de trazer, enfim, a leitura que eles fazem do sistema americano, na verdade, a minha ideia principal é que a categoria reducionista, expansionista e abolicionista são muito relevantes para isso. E aí, terminando aqui a lógica reducionista. Mesmo que você tenha uma associação direta entre uma determinada informação e o indivíduo, para o reducionista, isso seria o dado pessoal, haveriam algumas exclusões, por exemplo, relacionadas a informações de caráter público, relacionadas à agregação de informação e relacionada à finalidade, por exemplo, estatística, que foi aqueles exemplos que eu trouxe para vocês ao lado dos casos que eu mencionei. Num segundo momento, você teria uma corrente, uma abordagem, vamos dizer assim, para definir essa estratégia, que é a abordagem expansionista, que considera como dado pessoal toda informação associada diretamente, portanto identificada, ou possível de ser associada, que seria identificável como dado pessoal. E aí, nesse sentido, você teria a proteção de dado identificado e identificável. Mas, além disso, qual que é a estratégia regulatória que boa parte desses expansionistas tem adotado? Tanto a lista, então você tem uma lista lá de que dados são considerados como dados pessoais, e como você tem também um conceito aberto dessa identificação futura. Então, você tem lá nome, endereço e outras. Alguns chegam ao ponto de definir pormenorizadamente, outros fazem listas gerais, informações a respeito de saúde, informações a respeito de religião e outras tantas. Né? Então, a ideia do expansionista mesmo é ele querer utilizar um termo quase que máximo, um termo quase que abrangente de todas as possibilidades, quase que de todos os dados, todas as informações convertidas aqui em dados. E, por fim, que eu acho bem interessante trazer para esse debate, porque eu estou tentando problematizar vários aspectos que tem que compor a nossa estratégia, que é o abolicionista, que eu costumo dizer, que é o Paul Ohm. Inclusive, eu tenho uma frase final que eu trouxe para encerrar a apresentação, mas a ideia do abolicionista há um volume tão grande de dados não identificados que permitem a identificação de usuários,
por sua combinação, que não valeria a pena a gente investir num conceito estruturante de dado pessoal para definir a nossa estratégia de proteção de privacidade. Valeria muito mais a pena, ao invés da gente definir que é a partir do dado pessoal que a gente vai definir a nossa tutela da privacidade, a gente definir em que contextos, quais as finalidades e aspectos relacionados ao uso dessa informação. Por que eu digo isso? E eu acho que essa provocação é bem válida, eu acho que a gente está num momento interessante para isso. Por exemplo, uma informação específica. O resultado de um diagnóstico voltado ao indivíduo de que ele é portador do vírus da AIDS, do vírus, aliás, HIV, desculpa. Qual que é essa informação? Se eu perguntasse para vocês, talvez 9, para não dizer 10 em cada 10, diziam, olha, ela tem um alto grau de sensibilidade. Ela é uma informação muito relevante, ela merece um escopo de proteção específico. Agora, tem um projeto bem interessante que, para fins estatísticos, exige que o médico que vai dar esse diagnóstico, e aí é um projeto bem interessante que eu conheci nos Estados Unidos, permite com que o médico possa informar determinadas autoridades a cada diagnóstico que ele traz para os seus pacientes sobre o vírus HIV. E qual que é a informação que está sendo atribuída? Não tem o nome, mas tem o paciente número tal, que mora em determinada região, que tem determinadas características, como, por exemplo, cor da pele e outras coisas, eventualmente até faixa de renda, que é portador do vírus HIV. Antes de fazer uma amostragem estatística, ir nas ruas perguntar, o que muitas vezes pode te dar um resultado não tão preciso, atribuir a responsabilidade ao médico para trazer e ajudar o sistema a criar essa informação agregada e ampla, pode, na verdade, permitir com que uma informação que, em princípio, sozinha a gente consideraria dado pessoal, sensível, digno talvez da proteção máxima da privacidade, que a gente conseguisse um dado que, em princípio, cumprisse todas essas características do que seria o objeto máximo da proteção, um dado que, em alguma medida, poderia ser, nesse contexto específico, tratado como um dado comum para fins de proteção. Então, vem essa perplexidade, que é talvez uma provocação do Paul Ohm, que eu achei muito interessante para colocar a respeito de, bom, até que ponto nós temos a clareza do que a gente está efetivamente definindo como estratégia, né? E aí alguns pequenos exemplos que eu vou tratar rapidamente. Eu não quis trazer aqui, mas eu já fiz esse levantamento de todas as redações de leis em alguns países que eu achei bem interessantes, que revelam algumas estratégias, mas eu queria trazer aqui a lógica da redação de leis de alguns países que tratam de dados pessoais. Bom, a gente tem um primeiro bloco aqui, que é a Argentina, Chile e Uruguai. Eu peguei a lei, estava dando uma olhada com alguns pesquisadores, a gente estava discutindo os conceitos de cada uma dessas leis, mas basicamente a estratégia é a definição abstrata do dado pessoal. São considerados dados pessoais qualquer tipo de informação que se refira a pessoas físicas, jurídicas determinadas ou determináveis. Isso eu achei bem significativo, porque a gente está pensando na lógica bem expansionista mesmo. A China, que talvez não seja a maior referência a respeito de liberdade na internet, mas que eu acho interessante tem várias discussões a respeito de, como a gente vai pensar, estruturar e classificar o que o governo chinês vem fazendo a respeito da governança da internet, mas eles têm uma definição de dados pessoais, que são considerados dados pessoais informações tais como nome, data de nascimento, profissão, condição de saúde, entre todas as informações que possam identificar diretamente o indivíduo. Então, eles adotam uma lista fechada, mas, ao mesmo tempo, eles adotam também, isso que eu achei bastante interessante, a abertura para um conceito abstrato. Da mesma forma faz o Japão. Desculpa, não é da mesma forma. Ele utiliza também a estratégia da definição abstrata. Quem adota a lista é o Canadá. E adota a lista em algumas das suas legislações, aí sim utilizando um rol taxativo. E esse rol taxativo me chama muito a atenção, porque se esse rol efetivamente é taxativo, obrigatório, talvez uma informação que hoje, nos dias atuais, não possa ser tão relevante ou tão sensível ou objeto de discriminação, possa ser daqui 20 anos. E aí uma pergunta é, se a velocidade da elaboração normativa e da reforma, por exemplo, de uma lei, é a mesma velocidade, por exemplo, que a gente pode imaginar dessa transformação de informações que, em princípio, não são consideradas hoje como sensíveis, mas podem vir a ser sensíveis.
E aí eu trouxe uma contraposição, que essa é muito comum, entre o modelo estadunidense e o modelo adotado pela União Europeia, um pouco na diretiva de proteção de dados da União Europeia. Enquanto nos Estados Unidos você tem um conjunto de definições fragmentados, espaçados na lei, então você tem uma lei, que é a Video Privacy Protection Act, que fala que qualquer informação que identifique a pessoa é considerado dado pessoal. Aí eu estou me remetendo à classificação que o próprio Daniel Solove e o Paul Schwartz dizem que é uma estratégia tautológica. Como você tem uma legislação norte-americana, uma legislação estadunidense, que diz que dado pessoal é informação não pública. E aí remetendo um pouco às perguntas e algumas reflexões que eu tratei há pouco com todos vocês. E, por fim, tem aquela de tipos específicos, que a gente já viu nos exemplos de alguns países, que é a definição de uma lista de tipos em cada lei, né? Que, em alguma medida, nos Estados Unidos tem sido objeto de bastante discussão. E na União Europeia, eu achei interessante, porque a União Europeia está muito mais numa lógica expansionista, que são considerados dados pessoais qualquer informação de uma pessoa identificável ou identificada. E, nesse sentido, trazendo a privacidade, como alguns outros diplomas não fazem, como um direito fundamental do cidadão. Um direito que define a sua natureza como, enfim, homem. E aí, eu tenho aqui algo que eu acho que vai ser objeto de muito debate, e eu aproveitei o fato do Danilo compor também a mesa de abertura e estar presente aqui, porque, para além do projeto estar sendo discutido no âmbito do Ministério da Justiça, tem um projeto que me chamou muita atenção, inclusive a audiência pública dele é na semana que vem, na terça da semana que vem, que é o projeto de lei 181 do senador Vital do Rego, em que o conceito de dado pessoal que esse projeto traz é um conceito que eu acho que perde muito, mas muito mesmo em sofisticação. Perde muito em revela uma estratégia, na minha opinião, e eu não sei se eu estou dando uma opinião muito forte, uma definição pobre, eu diria, a respeito de dados pessoais. Não por ela ser expansionista, né? Mas principalmente porque ela não consegue diferenciar alguns aspectos, algumas variáveis muito relevantes a respeito desse conceito. Vamos à definição. Dado pessoal, ali no artigo 5º, inciso 1º, qualquer informação relativa a uma pessoa natural que permita a sua identificação, direta ou indiretamente, incluindo os números de identificação ou de elemento de identidade física, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social e o endereço do protocolo IP, como algo absolutamente apartado, de um terminal utilizado para a conexão de uma rede de computadores. Em primeiro lugar, eu teria uma séria dificuldade, como aplicador dessa norma, aplicador dessa definição, alguém que vem do direito, a tentar identificar o que é um elemento que identifica aspectos psíquicos de uma determinada pessoa. Para não dizer aspectos até, vamos dizer assim, culturais que definem essa pessoa, aspectos sociais que definem ela. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que tem uma questão até terminológica. Boa parte dos termos e discussões que eu tentei oferecer aqui para todos nós como substrato para uma discussão futura e dos debates que vão percorrer aqui o nosso seminário, mas, basicamente, a minha perplexidade esse conceito me dificulta a tutela da privacidade como uma estratégia, efetivamente, de proteger alguns valores do indivíduo. Então, nesse sentido, eu acho que esse conceito é um conceito ruim. Se essa for a nossa estratégia, eu acho que a gente está caminhando por uma estratégia ruim de dado pessoal. Mas, enfim, essa é meramente a minha opinião. E eu trago aqui uma provocação final e algumas variáveis que eu acho que podem sintetizar o que eu acho relevante, não para definir exatamente o que eu acho que deve ser a nossa estratégia de definição de dado pessoal, porque eu acho que isso tem que ser uma construção coletiva da sociedade, algo que tem que ser objeto, sim, de deliberação para a nossa lei de proteção de dados pessoais, mas, fundamentalmente, eu acho que são variáveis que têm que estar presentes, no mínimo, como objeto de reflexão, no mínimo, para ter uma justificativa de dizer por que nós abandonamos essa e por que nós adotamos aquela. Mas, antes disso, eu tenho a provocação para pensar dados pessoais, identificação e contexto, que é a frase desse senhor simpático aqui, o Paul Ohm. Não importa o quão atento for o regulador em acompanhar as últimas pesquisas sobre novas formas de identificação de usuários por meio de dados.
Elaborando diplomas normativos com base nesse conhecimento, as estratégias de identificação sempre serão mais ágeis, encontrando cada vez mais novas formas de combinação de dados para a identificação de usuários. A lista de dados irá continuar sempre se expandindo até o momento que englobe tudo. Não devemos restringir demasiadamente o fluxo de informações. Por essa razão, devemos pensar no dado pessoal, principalmente a partir dos seus contextos de navegação. Então, essa eu acho que é uma provocação muito forte. Não para abandonar, como talvez o POOM faria totalmente, mas para tentar identificar, bom, o que a gente quer e quais são os problemas que a gente enfrenta ao definir o dado pessoal. Eu consigo pensar em pelo menos 5. Contexto, corporificado aqui na frase do POOM, sensibilidade do dado, e o que a gente quer ao definir, por exemplo, um regime próprio para sensibilidade, como definir esse grau de sensibilidade, se vai ser uma decisão do indivíduo ou se vai ser uma pré-determinação do legislador. Agregação do dado, isso importa, isso merece um regime específico, isso tem que ser apartado de um regime mais forte de privacidade, de uso de dados pessoais. Uso anonimizável, é possível, não é possível, quais são os instrumentos, qual o grau de responsabilidade pela gestão dos próprios dados o usuário pode ter, quais instrumentos ele tem para fazer isso, se esses instrumentos são efetivos, e, por fim, quais são os riscos de recombinação de dados, ou que é regularmente chamado de efeito mosaico. Efetivamente, tudo isso está presente na nossa discussão e na nossa estratégia jurídica de proteção de dados? A minha pergunta não vai ser, a minha análise da estratégia brasileira não vai ser me filio a fulano, beltrano, ciclano, acho que a redação está ruim. A minha reflexão vai ser, isso está presente na estratégia corporificada num artigo? Enfim, eu trouxe aqui, não discriminando cada um dos debates, mas o título dos debates que a gente vai fazer aqui no seminário. Para quê? Para mostrar o quão, talvez, as provocações que eu tenha feito aqui, e feito de forma talvez menos sofisticadas do que os demais palestrantes ao longo desse dia e ao longo do próximo, para ver como o conceito de dados pessoais e a discussão de dados pessoais vai estar presente em cada um dos debates que a gente vai ter aqui a respeito dos painéis. Primeiro painel, que vai ser logo daqui a pouco. Aspectos contextuais e desafios contemporâneos à proteção da privacidade de dados pessoais. Esse é um diálogo direto. E eu gostaria muito que boa parte das perguntas, reflexões, provocações que eu fiz aqui fossem colocadas à prova pelos nossos próximos painelistas. Eu acho que essa é a riqueza de um momento e de um debate como esse, do fato de vocês estarem despendendo o tempo de vocês aqui com todos nós e tentar efetivamente construir e melhorar a nossa estratégia jurídica para a proteção de dados. Segundo painel, a arcabouço legal de proteção à privacidade e os dados pessoais no Brasil. Obviamente, da mesma forma como a primeira, um diálogo direto. Depois, a operacionalização, aplicação da lei brasileira, imperativos legais em interface com imperativos tecnológicos. Esse é um aspecto principal que motivou o porquê que eu não quis olhar na legislação brasileira, seja Marco Civil ou outras leis, ou a própria Constituição, que tem, vamos dizer assim, conceitos jurídicos indeterminados, mas que dialogam diretamente com isso. Eu não quis olhar para o sistema jurídico e ver quais seriam possíveis definições que a gente poderia tentar identificar, ou conceitos que a gente poderia tentar identificar que dialogariam com a estratégia de dados pessoais. Isso acho que esse painel vai fazer. De um outro ponto, a reflexão sobre o equilíbrio entre direitos fundamentais, inovação, capacitação, desenvolvimento tecnológico e segurança pública. Bom, trouxe aqui estratégias de uso de dados pessoais de determinados estados, estratégias envolvendo o cidadão, tecnologias de monitoramento de dados que impactam diretamente dados pessoais. Por fim, riscos e perspectivas à proteção à privacidade de dados pessoais e perspectivas e desafios ao direito ao esquecimento. Não só o caso de direito ao esquecimento eu trouxe, e acho que é um tópico muito importante aqui para vocês trabalharem, mas principalmente riscos e perspectivas à proteção da privacidade de dados pessoais. Todas elas, com diferentes interlocutores, vocês vão poder trabalhar essas e outras perplexidades para assim a gente conseguir efetivamente criar uma estratégia e avaliar essa estratégia no futuro. Enfim, queria agradecer muito a minha fala, a oportunidade me conferida aqui pelo CGI, a ideia desse espaço de troca de ideias mesmo, me colocar à disposição de todos. Estão aqui os meus dados, estão aqui os dados do grupo dentro da FGV, ao qual eu faço parte. Aqui está a foto de 80% da equipe, a gente expandiu, contratou mais 2 pesquisadores. Como vocês podem ver, a gente é um grupo bastante pequenininho, mas que está crescendo felizmente rápido.
Enfim, tem o meu e-mail aqui para contato. Eu queria agradecer muito e me disponibilizar para perguntas ou comentários, o que vocês quiserem apresentar aqui, seja nesse painel, seja fora daqui. Tá bom? Muito obrigado aí pelo tempo. Tivemos, então, uma colocação de uma sequência de questões muito importantes que a gente vai debater durante esse tempo todo. E eu acho que devemos, então, pensar nessas perguntas e tentar sair desse seminário com algum tipo de posicionamento e de apoio à legislação. Muito obrigado a todos os componentes da mesa, uma mesa que nos deixa muito felizes de participar. Até mais.